Aleluia. Abram suas Bíblias neste dia, o grande livro da palavra de Deus. Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar ao povo de Israel que estava no cativeiro em Babilônia. Ele foi chamado profeta do milênio por tudo que ele falou. Umas missões mais específicas sobre as coisas de Deus. Capítulo 47, Ezequiel. Vamos começar a ler a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: vai à casa do oleiro, no pé da casa celeste, e as águas do lado direito da casa. Ezequiel 47, aquela passagem que fala sobre a leitura, que o anjo começa a medir com o cordel os diversos níveis da água, até que chegou o nível em que o nível para entrar no rio teria que andar com águas acima da cintura, água que se precisava a nadar. É uma linda mensagem. Eu preguei já muitas vezes esta mensagem com o nome Existe um Rio. Enfim, são várias mensagens nesse mesmo tema. Embora essa profecia, segundo alguns teólogos, seria para o milênio, mas podemos aplicá-la para os nossos dias. Pela questão da fé, quero ministrar nesse momento, diz Doni, há um rio. Ele está usando o nome, há um rio. É o que eu já usei. Há um rio. Incline os seus rostos, por favor, Pai Celestial. Em nome de Jesus, damos graças pelo Teu Santo Espírito e pela Tua graça. Eu te peço nesse dia que Tu abençoes para que eu possa ministrar ao Teu povo e aqueles que estarão ouvindo a Tua palavra possam estar recebendo, Senhor. E eu te peço isso em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar os corações. Te pedimos que o Santo Espírito se mova para transformar vidas. Te damos toda a honra, toda a glória, e todos dizem amém. Papai começou a transmitir a programação em 1969 e foi a primeira vez que ele começou a pregar sobre esse assunto. Tinha 1.600 emissoras cristãs da América. E hoje temos apenas a metade. A grande maioria eram operadas ministérios que não eram pentecostais. Naquele momento, conhecemos apenas somente uma que era pentecostal. E talvez umas quantas outras, mas muito poucas. E Deus começou a mover os corações. Então, demorou um pouco e por um tempo teve que lutar bastante. Algumas renovações ou outras paramos, mas Deus começou a operar milagres quando lembraram disso. Não me diga que Deus não faz milagres. Eu não estou falando das coisas estou falando das coisas que eu tenho visto, não só que eu só tenho ouvido. Das coisas que eu tenho vivido. Não vou dizer somente dessa. Entenda isso. Estamos em 3 estações ou 4 estações, Houston, Nápoles e outras cidades. Toda a programação, naquele momento, se chamava a hora de campanha, 15 minutos. E nós, naquele tempo,
Eu entendia o que eram os médios. Quando você vai ao mercado novo, não tem uma garantia de audiência imediatamente. Toma tempo para você fortalecer uma aliança para pessoas que possam estar ouvindo no horário específico. Você precisa criar clientela para isso. E os cursos estavam muito caros para manter essa programação. Então, diminuímos bastante aquelas transmissões. Minha mãe tem sempre uma mulher de fé. Não. Deus te chamou para esse ministério. Ele vai fazer o milagre. O papai dizia, não, não está difícil. E ele estava preocupado porque estávamos fechando no contrato, diminuindo os contratos das emissoras de rádio e TV. Não se conhecia muito sobre isso os estados, nem todos, e eram poucos pentecostais na época. E evidentemente que havia muita resistência. Quando receberam as cartas convites e a cancelação de contrato, sem conhecer-se um ao outro, os outros escreveram para o papai nós só recebemos a sua carta de cancelar. Nós não vamos cancelar a programação. Nós vamos continuar. Cremos que você tem algo que oferecer ao povo. E isso, vamos mantê-lo dessa forma. Vamos administrar isso. E essas estações se reuniram e muitas delas mantiveram a programação com custo quase zero. E as respostas foram positivas e Deus respondeu. E eu sei que nós precisamos apoiar os programas disso. Eu lembro que o papai estava em casa, estava em livramento, recordamos onde o Ryan, vocês lembram? Conheceram esse lugar? É bom você dizer. Era uma escola que tinha naquela época em Kentucky. E quando estava naquele dia, quando começou a acontecer, tocaram a campainha. Eu estava no 8º grau naquela época. Tocaram na porta, mamãe, papai abriu a porta e ali estava o carteiro. E disse, e onde você quer que eu coloque isso, essa carta? E nós ouvimos naquele momento, o quê? E perguntamos, ele trouxe um saco de correspondências desse tamanho, uma delas cheios, cartas completamente cheio e algumas com dinheiro para ajudar a programação. Mamãe entrou, ajudou e começou, era pesado. Eu lembro que começamos a abrir as cartas, começamos a sacar as cartas, abri-las, e cheques chegando, e as pessoas dizendo, não pare, não desista, não pare, não pare, continue, nós queremos ouvir. Nós não contribuímos antes, mas agora vamos estar contribuindo, nós não podemos parar. Nós temos que continuar ouvindo. Foi um milagre de Deus. Era um milagre de Deus. Isso foi o fundamento de tudo que hoje temos e tudo que temos alcançado é fruto de milagres. O papai passava meses, semanas ali sobre esse assunto. E ele falava e dizia meses sobre temas do Espírito Santo. Era o tema principal. Ele ensinava sobre esse tema que indivíduos que não sabiam como escrever se perguntavam. A carta enviava para cá, dizia, Senhor Pentecostal, diziam para ele, Baton Rouge, Louisiana. E a carta chegava até nós, mesmo assim, nesse endereço. Chegava assim, e o correio já sabia quem era. E isso nos anos 90. Eu estava pregando em Pensilvânia, na época. E um sábado à noite, depois do culto, cavalheiros chegaram a mim, se apresentaram e disseram, és um pastor de uma igreja de uma cidade, ele disse, eu vim aqui com o propósito de dizer a você que foi a hora de campanha mais interessante em nossas vidas. E eram batistas.
Amamos ao Senhor, servimos ao Senhor, estamos felizes em nossa igreja, aqui em Pensilvânia. Ele contou que tinha uma estação cristã nessa cidade. Cada manhã, quando se levantava, se preparava para ir para o trabalho, e começamos a ouvir, sempre ligamos o rádio, sintonizamos a estação cristã, e nós ouvimos as distintas programações, e a minha esposa começa a fazer o café, e estamos ali ouvindo. Nunca esquecerei o dia quando estávamos ali e alguém falou: teremos uma nova programação para você. O gerente da emissora quer apresentar o programa Jimmy Swaggart de Baton Rouge, Louisiana, a programação titulada A Hora da Campanha. Eram 15 minutos de rádio. Naquele tempo, o papai tinha um formato que ele abria com um salmo, punha um hino, e depois falava os minutos da palavra de Deus. Ele me contou quando esse louvor começava a cantar, e nós olhávamos assim, e a gente nunca havíamos ouvido falar, e nem ouvido aqueles hinos assim. E começamos a ouvir, e aquilo foi um refrigério, e começamos a nos acostumar e querer viver aquele programa todos os dias. Não sabíamos quem ele era. Pensávamos que ele era batista, simplesmente. E ele disse, e comecei a conversar com o meu pastor: vocês estão ouvindo outro evangelista que é Jimmy Swaggart? E aí ele disse: nós temos que convidá-lo para pregar aqui. Então, semanas passaram, talvez meses. Estava lá o papai, nesta manhã, estamos pensando, vamos começar uma nova série titulada O Batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em outras línguas. Ele disse, disse, honestamente, eu não conhecia deles para dizer, como se pode fazer um comentário. Nós sentávamos, ele começou a falar da importância desse trabalho. Ele falava do Espírito Santo, e muitos se irritavam com isso, aqueles que não entendiam. Mas ele não conhece outro tema, só fala sobre isso quando vai acabar com essa série sobre o Espírito Santo. Semanas haviam passado, e ele, quando pensava ser o último dia, dizia, tratando sobre essa série sobre o Espírito Santo, o novo tema. Eu de graça a Jesus, estávamos ali esperando, e para graças, eu quero anunciar, anteriormente, começar uma nova série, porém, me apressei a dizer isto, porque o Senhor estava tratando comigo e disse, assim que vamos começar de novo, desde o princípio, tudo novamente sobre esse tema. Eu olhei para minha esposa, meu Deus, que pode ser isso? Bem, dia tras dia, e nós não tínhamos ideia como isso ia acontecer. Naquele tempo, os jovens, naquele tempo, ouçam bem, teríamos algo que se chamava da linha telefônica, micrográfica, e abria fisicamente, abria e fisicamente ia buscar alfabeticamente, encontrar os números, e logo teria que ter uma equipe muito grande que estava ali, alguma mesa, tinha alguém para monitorar isso, daria para ser ainda. Teria que marcar um disco. Tluim, tluim, tluim. Nós vivemos isso aqui no Brasil. Você já conheceram esses telefones. Era marcado números e girado. Naquele tempo era assim.
Eram cavernícolas e todos os lugares assim era assim. E durou muito tempo aqui no Brasil, inclusive. Eu não sabia. E eu ia para trabalhar, ouvia a sua voz, dizia: tu tens que receber o Espírito Santo, dizia o pai. E as pessoas estavam ali ouvindo, mas não ao mesmo tempo que resistiam, mas achavam curioso esse assunto e queriam sentir também o que os outros estavam sentindo. Próxima programação, irmã Suega, acabamos de terminar. Só uma série sobre o Espírito Santo. Agora vou começar uma nova série intitulada Os Benefícios de Falar em Outras Línguas. Ele disse, eu olhei para minha esposa naquele momento. Será que ele não conhece outro tema, meu Deus? Disse alguém. O Sr. Red começou a falar sobre esse assunto e ele molestava, ele insistia. Ele estava no meio da mensagem. E ele disse, eu nunca tinha visto um pregador se alegrar e chorar. E não sabíamos o que estava passando com aquele pregador, com Jimmy Swaggart naquele momento, diz aquele irmão batista. E falava sobre o batismo do Espírito Santo e ele se alegrava. E como isso poderia mudar. E como a salvação, a renovação e tudo que o Espírito Santo pode fazer na vida das pessoas. E ele peguei o rádio e quebrei, disse, cale-se. Eu não entendia que levantei e saí, diz ele, de casa. Voltei a casa. Havia um outro rádio novo quando cheguei em casa. Olhei para o rádio e disse para minha esposa, não toques aqui. Disse para a esposa. Ele disse que, irmã Suega, terminamos a série de adoração. Uma nova série agora. Os dons do Espírito Santo. E aí eu disse, não, eu estava cansado de ouvir. Finalmente, começou a prestar atenção. 90% dos ensinos, das campanhas, havia sido dedicadas ao batismo com o Espírito Santo. E pegamos o rádio aquele dia e ouvimos, o Swaggart estava pregando e algo especial começou a acontecer. Eu acabo de receber, está visto, quero apresentar-lhes um louvor pela primeira vez, dizendo Jimmy, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês. E começou a cantar um hino maravilhoso, conhecido por todos. Como um vento que chegava, que chega aos nossos corações, que nos traz paz interior. Quando Ele enviou a sua promessa, o Espírito Santo, e desde o seu interior um rio jorra em nossos corações. Há um rio que flui do coração, há uma fonte que limpa o pecador. Vêm as águas, que há suficiente água. Há um rio que nunca secará. Nunca secará. Aleluia. Alguém deve saltar nesse dia. O diabo pode falar, pode dizer algo diferente, mas graças a Deus, quando entramos nesse rio, quando entramos no trono de Deus, algo maravilhoso começa a acontecer em nossas vidas. Graças a Deus por isso, pelo Espírito Santo, que chega em nossos corações. É a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Nada pode ser diferente, nada pode mudar em nossas vidas. Nenhuma atadura pode segurar. Quando você está cheio do Espírito Santo do Senhor, você precisa entrar nesse rio para você ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E disse, bem, pela primeira vez estava ouvindo.
E naquele dia eu senti aquele rio, diz ele. Foi algo que me surpreendeu. E o louvor terminou. E o irmão Swagger voltou ao ar dizendo: eu sinto a presença do Senhor. E começou o louvor outra vez. E começou o louvor outra vez. E começou. As igrejas do dia de hoje, pentecostais, nós sabemos que o Espírito Santo se move, não sabe o que fazer. Permita dizer isso. Esse é o verdadeiro pregador que fala sobre o Espírito Santo. Permita que se mova em seu coração. Há um rio. Alguém pode estar preocupado e pensando, alguém pode saltar, alguém pode gritar, alguém pode estar realmente vivendo esse momento maravilhoso de estar na presença do Senhor e sentir a sua presença real que possa modificar. Há uma resposta de Deus. É Ele que tem a resposta, é o Espírito Santo. É como você entrar no rio e ter que nadar e viver na dependência do Espírito Santo. A fonte correndo. Quando você entra no rio e nada no rio, você não está preso em nada aqui na terra, mas apenas nadando no rio. Evidentemente que você vai andar no Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis o desejo da carne. É andar no rio, é nadar no rio. Alguém que se fica na carne de vez em quando, e a carne, evidentemente, ela conduz para onde ela quer. Mas quando você está no rio, você nada e não tem contato com a terra. Você tem que nadar. Você tem que flutuar. Aleluia. É algo especial que você precisa sentir. Talvez alguns de vocês não sentiram, não conhecem isso ainda. Porém, a resposta está com Ele. Alguns de vocês não podem comer isso ou aquilo porque pode achar que pode fazer mal. Mas quando você come a comida certa, você tem vida e saúde. Recordo as palavras que ouviu do irmão Swagger naquele dia, diz aquele homem. Onde você está, o rio está passando por você. Eu quero que você sinta. Você está perto da sua televisão. Aceite esse rio entrar na sua vida. Entre nesse rio e nade nesse rio. De onde quer que esteja. No dia passado, quando estivemos Holanda, a palavra de Deus em Holanda, nós vimos muitas pessoas, também da Alemanha também, estavam ali, estavam querendo acompanhar o culto, e as pessoas muito fechadas, muito trancadas, mas quando sentiram o Espírito Santo, e depois que começaram a sentir isso, a presença de Deus, tudo sobre o Espírito Santo de Deus agindo na vida deles, havia uma transformação. Sim, dos homens mais talentosos da música do mundo, porém, não é salmistas, talvez sim, mas não é somente o talento, é o Espírito Santo que move na vida deles, como esse grupo, como esse coral, como todo mundo, não só talento, mas é a unção do Espírito Santo. Se não houver unção, não adianta só talento. Não adianta apenas cantar, porque o louvor tem que ser ungido. E porque isso, o Espírito Santo vivifica e as pessoas começam a receber, o Espírito Santo começa a ter um propósito definido em suas vidas. Aleluia! Por isso, eu quero ser pentecostal sempre. Não, eu quero ser pentecostal sempre. Eu não quero ser um ou outro, não quero ser um denominacional, não. Eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão Swagger, disse ele. Onde você está, disse ele na época. Se você tem sede, Ele encherá com o Espírito Santo. E ficamos ali, com lágrimas em nossos olhos.
Eu e Modone não sabíamos o que fazer naquele dia. Simplesmente sentamos ali. Ficamos sentados. E meu pai estava cantando o hino mais uma vez. E nós ficamos ali sentados. Até que terminou o hino. Não sabíamos o que dizer e o que fazer. E finalmente, eu me levantei, saí pela porta. Todo dia não parava de ouvir aquilo, falava em minha mente, tocava em minha mente. Coisa que eu nunca havia sentido antes. Eu dou graças a Deus. E tudo pelo sentimento, dou graças a Deus, pelo Espírito de Deus. Pode ser sentido. Ele disse, o próximo dia, estamos fazendo diferentes coisas. E 2 semanas, e nós fomos até Flórida. Ele disse, um homem de minha igreja, quando vai a Princeton, tem que ir a um lugar que se chama Retiro Cristão. Era uma campanha no lugar de acampamento, como se diz, acampamento cristão, onde muita gente se dirigiam para ali. Todas as noites tinha um evento, tinha um acampamento, assim muita gente, muitas pessoas do norte e do sul se deslocavam para aquele lugar. Chegavam ali, em vários países e locais também chegavam ali para esse grande evento. Um grande lugar de acampamento. Evidentemente as pessoas, alguns saíam, voltavam, e fomos àquele lugar. Chegamos ao culto, sentamos e começaram o louvor e adoração naquele momento. O anfitrião, nesta noite, temos um convidado muito especial, evangelista. Chamaram o pastor à frente e eu vou pregar sobre o Espírito Santo. E no meio daquele movimento carismático, católicos estavam ali, estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Nunca duvide. Foi a primeira cruzada que celebramos em Pensilvânia, lá nessa universidade católica. Foi um dos lugares principais onde começou o movimento católico de renovação carismática. Muitos sacerdotes receberam o batismo com o Espírito Santo. E um auditório pequeno também ao redor. Havia lugar onde se reuniam e onde buscavam a presença do Espírito Santo. Eu lembro, naquela noite, havia muitas senhoras católicas se ouvindo. Me surpreendi quando alguns que estavam na hora do louvor começavam a levantar as suas mãos e adorando ao Senhor. Eles eram um pentecostal. Ele entrou neste culto e durante esse tempo, esse homem olhou sua esposa. Lá estava ele. Nós não conhecíamos esse tempo, não sabíamos sobre isto. Começamos a ouvir. Ele inclinou o rosto. E eu disse, e aquela pessoa disse, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. E minha esposa pegamos aquele dia, vamos saber se isto é de verdade. Nós passamos à frente. Não podíamos muito próximo de muita gente que tinha naquele local. E chegamos próximo. Começaram a orar e alguém chegou em mim, se aproximou de mim e colocou as mãos sobre mim. E palavra por palavra foi orando. Quando me dei conta, eu estava naquele dia falando em línguas, recebendo batismo com o Espírito Santo.
Levantei minha esposa e eu com lágrimas em seu rosto. Estava também sendo renovado espiritualmente. Quando vamos ao culto, e o que nós queremos é o melhor disso tudo, exatamente sentir a presença do Espírito Santo. Nós voltamos àquela igreja que a gente frequentava, e nós fomos para o carro e falamos um para o outro. Hoje eu sou um pentecostal, mas eu não estou entendendo, porque depois que eu entrei nessa igreja que não tinha o batismo com o Espírito Santo, eu me senti mal. O próximo domingo, nós vamos estar indo para lá, aquele movimento pentecostal que está acontecendo lá. Porque eu quero continuar entrando neste rio. E nós não havia ouvido da Assembleia de Deus e outras que não conheciam, muitos não sabiam o que perguntar. E naquele tempo, chamado de denominações, tudo que eles sabiam era identificar, marcava o número. A maioria, ninguém contestava. E não sabia outra coisa a não ser dizer. Perguntava: você já Ele ligava para as pessoas: vocês já falaram língua, como Jimmy Swaggart? E aí uns diziam: não, nós não cremos nisso. E ele ficava ligando para as pessoas para confirmar quem era também batizado com o Espírito Santo. E alguém atendeu do outro lado e disse: posso ajudar? E ele estava falando sobre esse assunto. Perguntei: você já fala em línguas como Jimmy Swaggart? E uma pausa. E aquela pessoa que estava do outro lado respondeu: oh, aleluia! Não somente falamos línguas, estamos na mesma denominação na Assembleia de Deus, onde sentimos a presença de Deus. Irmão Swaggart estamos aqui e queremos estar continuando. Muitos anos me chamou a pregar. Eu vim aqui, como sempre, para dizer: nos últimos 15 anos, estamos pastoreando uma igreja, Assembleia de Deus, em outra cidade, porque o rio começa a correr. Então, para assim dizer, senhoras e senhores, que o rio é real. O rio é real. Não terminou. Quando a Bíblia nos mostra, a Bíblia fala, desde que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque o Espírito Santo de Deus veio através da cruz de Cristo. E todo o benefício que temos como filhos de Deus, como pacto com Ele, é sermos cheios do Espírito Santo, porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para que tivéssemos esta alegria com o Espírito Santo, porque Ele nos ama, para que tenhamos sempre uma vida limpa, uma vida curada, sarada espiritualmente falando, porque alguém deve saltar neste momento e dizer que onde corre o rio jorra, e onde há o rio, a vida. Como disse Jesus, rios de água viva correrão do seu ventre. Muitos de vocês talvez não conhecem isso, e você talvez não conheça isso. Recebemos esses dias uma correspondência, uma senhora que dizia: nós estamos assistindo a SBN e nós começamos a crer no Espírito Santo. E esta comissão não queríamos, e eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Eu estava conduzindo o meu veículo naquele dia, e o Espírito Santo disse naquele dia: o próximo que me convidar eu vou. E quando me dei conta, estava ali naquele local falando em outras línguas. E disse os jovens que estavam lá estavam cheios do Espírito Santo. E eu soube que várias semanas depois continuaram nesse propósito de esse fervor espiritual. E assim eu ouvi gritos quando abri a porta. Eu vi ali muitas jovens estavam falando em línguas estranhas. Alguém tem que saltar, porque nós falamos de uma igreja viva, de um Espírito Santo que opera.
que é real na vida dos seus filhos. Não importa onde você está, mas Deus quer lhe alcançar. E Deus quer que você o toque, que você o sinta através do seu Santo Espírito. Foi parte da visão que Deus deu a Ezequiel sobre o reino de Israel. Havia uma unificação do reino de Israel. Alguém está tentando tentar-me. A Bíblia diz que do templo do rio fluía um rio. E a palavra de Deus fala sobre a água que saía debaixo do altar, que é o tipo do Espírito Santo. Ele, porém, simboliza o Espírito Santo, o que se refere à vida. Assim como nós temos que ter água natural para poder viver, assim como a terra e a planta, tudo que temos ao nosso redor precisa de água. O homem espiritual, da mesma maneira, pode crescer e nem viver sem a água que flui do trono de Deus. Assim que é simbólico e é verdadeiro. Diz que fluía da casa da porta, simbólico de Cristo Jesus. O livro de João, Jesus disse e ficou uma das coisas mais importantes: eu sou a porta. A única maneira que você pode chegar ao Pai através da porta de Jesus Cristo. E eu quero que você entenda isso. Não quero exortar nenhuma religião. Se você está adorando a Buda, adorando a outro Deus, Maomé, outro Deus, você está correndo, você está cometendo equívoco, você não está entrando pela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Porque somente uma maneira que o homem pode chegar a Deus, ao Pai, através da porta, Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando você abre essa porta e você entra e você começa a nascer de novo. E antes de entrar naquela porta, quando antes de você entrar naquela porta, você era um dependente químico, você era dependente do álcool, dependente de tantas coisas que faziam mal para a sua vida. Mas quando você entrou nessa porta, houve mudança. Esta é a porta que todos nós atravessamos um dia. Isso trata de mudança de comportamento. E Jesus falou sobre a água, o rio que flui no interior de cada um de nós. É um simbolismo que interessa, que representa a vida. Uma das coisas principais pela qual a gente não pode dispensar é a água. E a água representa o Espírito Santo em nossas vidas. Muitos são muito orgulhosos e não querem se dedicar e não querem aceitar as verdades do Evangelho. Essa, para eles, era algo humilhante para o judeu na época, essa atitude. E eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo não pode operar de uma maneira arrogante, ele nem pode chegar e exigir e forçar. Não, ele é educado. O Espírito Santo é muito sensível e ele trabalha, ele toca no seu coração, ele visita o seu coração. Mas se você não abre, ele não vai arrebentar a porta para entrar. Você precisa entender. É simbólico para todos nós. E isso foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Tudo que nós temos que fazer a todo momento, toda promessa de Deus, através do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, teria que ter uma decisão, teria que ter um caminho
Quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício há 2000 anos atrás, Deus Pai permitia que seus filhos fizessem sacrifício para cobrir pecados. Mas o Cordeiro de Deus um dia veio para fazer o sacrifício, a ser imolado, em um sacrifício vivo, único e verdadeiro. Sim, um sacrifício perfeito. Uma vez só, entrou no Santo dos Santos. Uma morte expiou todo o pecado da humanidade. Não há pecado que não seja perdoado. E mais terá outro. Não haverá outro sacrifício. Não tem que fazer outra coisa, muito mais. Porque Jesus disse, já está consumado, está. Consumado está. Alguém deve adorar. Está consumado. Aleluia. Pelo altar. Versículo 3. Esse homem do Oriente que levava o cordel, isto simbolizava o Espírito Santo de Jesus. E nesse capítulo ele estava lá medindo com um cordel de medir. Ele estava medindo para a bênção. Alguns estão aqui, e você precisa ser medido, a fé. Um cordel de medir. Jesus estava medindo para dizer, poder, Espírito Santo, aleluia. Não estou falando de veículos, estou falando de dólares. Isso tudo passa. Não estou falando de casas mais lindas. Estou falando da maior bênção que a igreja pode viver. Estou falando do poderoso batismo com o Espírito Santo, a ternura do Espírito Santo. Este é o maior privilégio do mundo. Esse é o maior presente de Deus para a igreja. Permita dizer isto. Deus está dizendo isso agora mesmo aos evangélicos. Entrem no rio. Entre no rio. Venha ao rio. Venha. Quem tem sede, vem a mim, beba. Você entra no rio. Os carismáticos, venha para o rio. Venha para o rio. Venha para o rio. E a todos que querem se sentir limpos, lavados e cheios, todos que entram no rio e nadam no rio têm uma vida diferenciada. Não se trata de uma denominação, não se trata de uma igreja, mas sim a fonte de poder, cheio do Espírito Santo de Deus. Não há poder do inferno que possa mudar, que possa enfrentar ao poder do Espírito Santo de Deus. Satanás não quer desistir e que ele tenta impedir que as pessoas se aproximem e tenham essa comunhão com o Espírito Santo. Anos atrás, eu estava no estádio de soccer construído pelo governo e controlado por este governo. Permita-me para dizer, a América tem que ter cuidado. Se nós tivermos cuidado, China vai ser dona de nossas indústrias e talvez dominando Washington, talvez. Temos que tomar cuidado. E eu vi algo mais gracioso nesta manhã. Realmente. Comecei a rir. Uma menina viu no pé. Quando foi dito o Feliz Dia das Mães, e ela disse, e as mulheres são, e as mães são mulheres. E põem vestidos. E achei interessante sorrir esse 1º de abril. Porque hoje não está assim, né? Pela boca das crianças fazendo aquilo. Deus está usando as crianças até para ensinar onde estamos errando. Sorria 1º de abril. Bem, recordo quando chegamos aqui. Tem que deter-me depressa. Quando chegamos àquela nação onde fomos visitar,
Ali tinha uns 10 animais. Tinha toda uma cerimônia, todas as máscaras horríveis. Estava tratando de entrar para tentar um espaço para a programação. E estava lá e tentando provocar encanto com o papai. E falava. E falar como animal. E você é filho de Deus. Vocês são filhos de Deus, dizemos para eles. E para nós também dizemos, nós somos filhos de Deus, nada pode ter maldição sobre nós. E vocês também, na primeira noite, quando aterrissamos naquele lugar, tinha acontecido uma guerra civil naquele país. Havia muita insegurança naquele lugar, naquele momento. Não tinha nada a ver com assim que nós não sabia, estava o exército agitado para cima e para baixo. E fomos com alguns militares para nos proteger. Fomos aquela noite para o compromisso e ficamos a 3 ou 4 milhas daquele auditório. E eram deslocados por esses animais e passava à frente homens com metralhadoras armados passando perto de nós. E se você está vendo aquelas pessoas falarem e alguns dizem, por que vocês não têm medo? Não havia. Por que medo? E alguns ali tentando assustar com máscaras e fazendo uma espécie de maldição para todos nós, bailando ao nosso redor, tentando impressionar, e fazia aqueles movimentos, balançava aquelas coisas todas, e é uma questão cultural, mas ao mesmo tempo espiritual, violenta. E quem não estiver preparado sente medo, realmente. E uma pessoa nos chegou e chegamos e dissemos em inglês, chamamos para aquele intérprete. E chamou alguém que falava inglês. Havia uma carpa que se colocada à direita onde estávamos. Quando nós montamos, estavam ali. Quando cheguei ali, perguntei, para que serve essa carpa? Vamos ter atividades aqui. Cada noite, cada culto, são diferentes igrejas que irão ministrar neste lugar para orar e para repreender esses demônios que estão soltos nesse país. Naquela noite, o papai estava pregando e sobre a cruz de Cristo. Estava falando sobre o preço do Calvário. Ele estava caminhando na plataforma, naquele lugar. E, de repente, foi um som mais estranho que já ouvimos. Gente que estava lá fora, latindo igual a cachorro, cada vez mais forte, as pessoas latindo como urso e cachorros. Quando meu pai estava pregando, realmente, quando você está pregando e você ouvia tão forte quando se prega, naquele momento tivemos que repreender em nome de Jesus. E começamos a pregar novamente quando aquele barulho. E de repente, quando no meio da mensagem, de novo vinha aquele som ensurdecedor lá de fora, latindo como um cachorro lá forte, gritando, vestidos como animais e com máscaras horríveis, a ponto mais baixo da humanidade quando chega a esse ponto, escravos de Satanás.
Mas nós não somos animais, somos filhos de Deus. Isto faz você refletir. E nós trabalhamos a espada da fé e da justiça. E estávamos lá. E eu vos digo, disse eu naquela vez, em nome de Jesus, eu te repreendo todo espírito maligno. E não haja mais som aqui, eu vou repreender esse som, em nome de Jesus. Foi de repente como se fosse um tiro lá de fora, como se tivesse lá um alto-falante lá de fora. De repente um silêncio ensurdecedor. E de repente começou a haver um mover do Espírito Santo naquele lugar. E o Espírito Santo agindo e foi afastando as trevas daquele lugar. E disse, versículo 3, começou ele a medir com o cordel águas que davam pelos artérios. Representa a entrada do crente que é arrependido, que vem a Cristo. E também aqueles que vêm, que ainda está sobre o seu próprio controle. Mas quando você é salvo, a sua vida muda. Você ainda caminha com seus pés de um lado para o outro, sem muita direção. Mais uma vez, o Senhor dizendo que tem mais coisas para você. Entendam isso. Nós não podemos chegar a um final, numa meta espiritual, jamais sem seguir o processo, sem forma de insistir e caminhar conforme a Bíblia nos orienta. Representa a nossa oração, nossa vida, nossa consagração. Fala de que a oração é que nos aproxima cada vez mais e nos faz aprofundarmos cada vez mais nos rios que correm, nesse caso Ezequiel, no rio de Deus. O rio que sai do altar de Deus. E você toma confiança e dependência em Deus. Se você quer depender de Deus, confiar somente nele, ele vai levar você onde você precisa estar, não talvez onde você queira estar. Porque o homem guiado pelo Espírito, ele depende estritamente da vontade de Deus. Porque às vezes o homem se equivoca normalmente, e ele se equivoca com o que ele deseja, o que ele quer. Mas Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. A Bíblia diz que a água estava pelos lombos. Fala de algo que, para quem já é salvo, para aquele que já quer ser cheio do Espírito Santo, que você está no limite, em que você não pode mais depender das suas próprias pernas, mas você tem que se jogar e nadar para que você possa nadar no Espírito Santo. É importante que você entenda isso. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E você tem que ser como exatamente essa vela, esse farol, esse lampião, como Jesus falou, como a luz que veio para iluminar o mundo, não escondido debaixo do alqueire. Cada um de vocês são ministros. E de acordo com a palavra de Deus, são pregadores de alguma forma. Você é, e Deus é o confirmador da sua fé. Quantas vezes você tem um chamado e você não entende esse chamado? Mas você foi chamado para ser um promotor do reino de Deus aqui na terra. Mas para isso, instrumentalize-se, reforce-se, seja renovado e revestido do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que havia um rio que não se podia andar a pé, mas rio que tinha que atravessar a nado. Alguém deve adorar o Senhor cada vez mais. Há um rio
que você precisa atravessar a nado, que não dá mais para dar. São níveis espirituais. Conhecemos diferentes tipos de cristãos. Os que estão com água pelos artérios, água pelos joelhos, água pelo lombo e acima do lombo, quando a água lhe faz flutuar. Aí é o nível que Deus quer. O nível da dependência do rio, dependência do Espírito Santo. Você precisa entender isso. Agora quero que você entre no rio, que você comece a sentir que você vai nadar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças por este poderoso rio. E recebo o som dos céus. Recebo o som dos céus. Rio que jamais vai secar. O profeta disse e falou sobre a promessa do Espírito Santo, que a Bíblia diz que do seu interior, Jesus disse, sai um rio que flui. Há um rio. Há um rio que flui do seu interior, uma fonte que limpa o pecador. Há sim suficiente. Há um rio que nunca secará. Ouços inclinados agora. Enquanto canto, você pode dizer com sou salvo. Se você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se você quiser ser batizado agora, levante suas mãos e Deus irá usá-lo neste momento. Levante suas mãos nesse centro. Quero que você levante sua mão. Outra mão, uma mão, outra mão. Aleluia. Todos de pé neste momento. Pastor, venham rapidamente, por favor. Passe aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que vocês que levantaram suas mãos, não importa onde esteja, quero que venha e saia dos seus lugares, no lugar deste altar. Passe aqui na frente, enquanto cantamos. Se você levantou sua mão, venha para adentrar no rio. Aleluia. Este rio que não seca. Este rio que jorra dentro de você. Ah, vem as águas. Sim, vinde as águas. Vem as águas, vem as águas. A sede saciar. Sim, o rio que vai descedentar a sua sede. Existe um rio, existe uma fonte, existe um rio. Aleluia, aleluia. Um rio que não seca, que flui dentro de você. Quero que olhe para mim nesse momento. Todos que estão aqui através da televisão também. Onde estiver, não me importa. Se é aqui ou nos Estados Unidos, ou qualquer lugar, na Austrália, Europa, Indonésia. As mesmas instruções é para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. É para vocês. Pode ser que alguns possam pensar,
Eu estou aqui só, não sei o que fazer. Não há ninguém que pode orar por mim. Não, você está equivocado, siga por aí, continua. Jesus está presente. Ele é onipresente, é Ele que batiza. Ele é onisciente e onipresente. É Ele que batiza, não somos nós. Cristo que batiza. Aleluia. Vamos dar essa instrução. O único requisito para ser cheio do Espírito Santo é nascer de novo e ser salvo. Número 2, cremos que todo aquele que falar essa língua falará em outras línguas. Línguas são idiomas que você fala quando você recebe o Espírito Santo. Isso é muito importante. Tudo que recebemos é da parte do Senhor, é pela fé. Somos salvos pela fé. Somos justificados pela fé. Somos curados pela fé. Da mesma maneira, somos cheios do seu Espírito Santo, Santo Espírito Santo. Assim como a fé deve ser exibida e reforçada. Por um momento, e eu vou pedir a cada um de vocês que queiram sentir a presença do Espírito Santo, levante sua mão. Levante suas mãos agora. E você comece a orar. E eu vou orar, vou pedir ao Senhor Jesus que faça nesse momento uma renovação, batismo com o Espírito Santo. Eu vou pedir que derrame o seu Santo Espírito sobre todos nós. Quando terminar de orar, vamos orar por todos vocês, vamos falar em línguas de cada um de vocês no santuário. Com suas mãos, quero que você ore e diga, faça a simples declaração de fé. Pai, em nome de Jesus, por fé, recebo a ternura do Espírito Santo. É essa declaração que você tem que dizer. E quando vocês entregaram o coração a Jesus, vocês disseram isto também. Esta é uma declaração de fé para a sua salvação. Porém, esta que vamos fazer agora, a declaração de fé, para você abrir o coração para o batismo com o Espírito Santo, para que você possa sentir o Espírito Santo fluindo em seu interior. Este é o Espírito Santo que vai tocar e vai penetrar em sua vida para que você seja uma nova criatura. Comece a crer e comece a falar, liberando e deixando que o Espírito Santo conduza realmente a sua vida, dos seus sentidos, e deixar que seja dominado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que fluirá. Sim, ele flui. Esse rio flui. Ele nasce do nada. Ele nasce do reino dos céus. Não é humano, não é carnal. É o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui ou aqueles que estão neste momento assistindo em qualquer lugar do mundo, Pai, estão querendo, pedindo, recebendo batismo com o Espírito Santo. Nós pedimos por fé, sejam cheios do Espírito Santo. Agora, Senhor, impomos as mãos sobre eles. Estamos orando sobre eles. Comece a adorar, igreja. Vamos, igreja. Aí está. Você acaba de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ali está. Você acaba de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Vamos, igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, tome o controle de tudo. Sim, domina a minha mente e faça a tua vontade em minha vida. Sim. Sim. Sim, receba o Espírito Santo agora. Aleluia. Aleluia. Cante, cante. Entregue a sua vida. Deixe que o Espírito Santo controle a sua vida. Aleluia. Sim, sim, sim. Aleluia. Aleluia. Sim. Sim, Espírito Santo, toca nas vidas agora. Renova essas vidas com poder. Oh Deus, rejuvenesce, Senhor. Oh, dê sentido para a vida dessas pessoas, Pai. Eles sejam renovados, sim, com teu Santo Espírito. Cantemos. Aleluia. Vamos dar uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus nesse dia. Todos vocês nesse momento recebam. Quero que você seja abençoado. Sim, você vai receber agora um livro, Como Ser Batizado com o Espírito Santo, e como você deve fazer para recebê-lo. Completamente gratuito, você será orientado como conduzir a sua vida espiritual. Ouça a voz do Espírito Santo. Sim, nada melhor. Sim, todos nós somos diferentes, mas somos filhos do Rei, filhos de Deus e batizados no mesmo Espírito Santo. Deus abençoe a todos. À noite o culto das 18 horas. Deus abençoe a todos e tenha uma semana abençoada. Agradecemos a participação de quem esteve conosco, a Zelma, a irmã Valéria Herbert. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Gerson Monteiro. Deus abençoe sua vida. Tantos outros que passaram por aqui. E estamos na estrada, tivemos problema técnico no começo, mas chegamos até aqui. Estamos agradecidos porque tivemos a oportunidade de ouvir belos hinos, oração pelos enfermos e a palavra de Deus. Ainda ouvir hinos maravilhosos como esse do Espírito Santo, hinos que nos remontam aos anos 80, 90 e até 2000, quando cantávamos esses hinos maravilhosos que não esquecemos mais. Deus abençoe esse domingo a todas as mães, o nosso abraço, o nosso carinho, desejando que Deus dê muita saúde, muita bênção a todas. Todas tenham semana abençoada. Todos vocês que estiverem conosco assistindo, mesmo aqueles que não estão, todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Voltaremos domingo que vem, se Deus quiser, a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto
Ministério Jimmy Swaggart. Até lá, na paz do Senhor. Amém. Live services are produced by the Sun Life Broadcasting Network. The Sun Life Broadcasting Network and Sun Life Radio